Olá! Uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Desejando a você muita paz, muita saúde em seu lar, a você, aos seus familiares. E como sempre, falando a respeito de Chico Xavier, das lições que ele nos transmitia, falando de Chico Xavier, esse espírito que foi na Terra o embaixador de Jesus Cristo, um dos embaixadores que periodicamente Jesus Cristo envia à Terra. Não temos qualquer dúvida de que Chico foi um missionário, um grande missionário, um luminar do mundo espiritual superior que tomou corpo na Terra para nos ensinar. E nós já tivemos oportunidade de falar aqui a respeito de um livro escrito por um jornalista uberabense, Chico Xavier e o Plantador de Cebolas, de Tarsis Bastos. Vários diálogos interessantes com Chico Xavier, ele, um jornalista cético, até então cético, obteve uma entrevista rara, uma entrevista sui generis com Chico Xavier em sua casa, há muitos anos atrás. E hoje nós vamos ver um trecho dessa entrevista, desse diálogo que Chico Xavier manteve com ele quando eles já estavam se despedindo. Quando eles estavam se despedindo, Chico o acompanhou até o portão de sua casa e ali, no momento da despedida, ainda tiveram a oportunidade de entabular um diálogo muito interessante. O repórter disse a ele: "Bom, Chico, missão cumprida. Então, já vou indo." Ele se levantou, no que o correspondi prontamente. Deu-me o braço e fomos caminhando até o portãozinho. Chico tinha esse hábito. Ele dava o braço às pessoas. Sabe, Chico, essas menções à minha avó, isso tem sido uma constante quando te encontro. O Chico sempre se referia à avó desencarnada do jornalista, o que o intrigava muito. Eu sei, mas ela está sempre presente. O que posso fazer? Está aqui agora? Perguntou o jornalista. Claro, e mais gente também. E é para eu acreditar? Ele reteve o passo, olhou-me e sorriu. Esse problema, Tarsis, já não é comigo. Vejamos como era o Chico, né? É para eu acreditar? Esse problema, Tarsis, já não é comigo. Acreditar ou não acreditar é com você. Não havia nenhum marciano à vista para levar-me de volta à rádio, a rádio onde ele trabalhava, a Rádio Sete Colinas de Uberaba. Se me apressasse, ainda pegaria o último ônibus para o centro. Não podia me atrasar. Mas a oportunidade de alongar a conversa era única. Então ele optou por perder o ônibus e continuou. Ele disse assim: "Foda-se", disse baixinho,
para que o Chico não escutasse. Mas o Chico escutou e perguntou: como? Nada, Chico, nada. Escuta aqui, você os vê mesmo quando dorme? Ele perguntou ao Chico, né? Se ele via os espíritos mesmo quando dormia. Não, quando a gente dorme, ficamos entre eles. É diferente. Chegamos ao portão. Fiz correr o ferrolho, abri-o e dei um passo em direção à calçada. Tentei fazer graça. Bom, estou indo mais feliz. Agora tenho certeza absoluta que não vou morrer. Vou ser um desencarnado. Havia uma certa ironia, né, no que o jornalista estava dizendo. Vou ser um desencarnado, igual aqueles pastéis de queijo. Mas você não acredita, o Chico disse a ele, né? O Chico conseguia ler o pensamento, o espírito da gente, ele conseguia, de alguma forma, saber. Aí o Chico disse assim: mas você não acredita? Sinceramente, ainda não, respondeu o jornalista. Ele olhou para baixo e balançou a cabeça várias vezes, afirmativamente. Depois, olhou-me de novo. Você está vendo algo infinito por aqui neste momento? Olha o que o Chico perguntou. Você está vendo algo infinito por aqui neste momento? Era uma noite clara, o céu de um azul violeta profundo ostentava suas ricas joias cintilantes. Apontei o dedo para cima. Só lá. Então o jornalista falou: infinito, que eu estou vendo só lá. Apontou o dedo para cima. Ele bateu o dedo bem no centro de minha testa. Aí diz ele que o Chico bateu o dedo no centro da testa dele e perguntou: e aqui? Como assim? É tão claro. Você não percebeu que aqui dentro também há um infinito? Nunca fez essa analogia? Então o Chico falou com ele: você nunca fez essa analogia que na nossa cabeça, no nosso cérebro, também há um infinito? Aí o jornalista cético, né, disse assim: bem, aqui dentro há uma porção de neurônios, mas o número é definido, não sei quantos, mas não se trata de um infinito. Ah, é. Ponha então esses neurônios para funcionar e comece a contar a partir do 1. Vai contando. 2, 3, 4. Você vai contar até que número? Até o infinito. Mas, olha o que o Chico falou com ele. Você vai contar até que número? Até o infinito. Mas ele me interrompeu. Na mão gorducha, o dedo apontava para o céu. Nós somos aquilo lá, meu filho. E temos aquilo lá aqui dentro. E se aquilo lá é infinito, como é que isso aqui, e tornou a tocar minha testa, poderia ter fim? Olha que diálogo interessante. Transcendente, altamente filosófico, aquele jornalista obteve naquele momento, aquele jovem jornalista, obteve naquele momento com Chico Xavier. Emudeci, registrei no mais fundo de mim aquela frase. Quem sabe um dia eu poderia respondê-lo. Olhei novamente para cima. E você acha que existe mais vida por aí, Chico? Ele perguntou. Você acha que existe mais vida por aí, Chico? Pela primeira vez ele também olhou para cima. Tomou uma inspiração profunda pelo nariz
e depois foi expelindo o ar pela boca lentamente. Olha, nós somos muito imperfeitos para algumas coisas e perfeitos demais para outras. Já fomos à Lua, mas ainda somos escravos do tempo, que é a dimensão virtual. E das 3, e só 3 dimensões espaciais. Olha o Chico falando sobre física, né? Com ele agora, entrando no mundo da física. Fiz cara de quem não entendia. Imagine uma cebola. Agora vem o título do livro. Chico Xavier e o plantador de cebolas. Aí Chico disse a ele, imagine uma cebola e suas várias camadas. Você mesmo deve ter uma cebola aí na sua cozinha. Imagine uma cebola. Se você vive numa camada, lá do núcleo da cebola, jamais saberá o que está ocorrendo nas camadas mais externas. Porque você não as vê, e não porque elas não existam. Realmente, né? Quem vive lá no núcleo da cebola não vê as demais camadas da cebola. Aí continuou o diálogo, o jornalista. Então eu posso imaginar que estou aqui na Terra, em uma determinada dimensão, mas por não ser uma dimensão coincidente com a de outros planetas, concluo que ali não haja vida. Ele ajeitou o boné na cabeça, a noite estava esfriando, Chico usava um bonezinho nas noites mais frias. Você pode imaginar bem mais, disse o Chico. Você pode imaginar que está vivendo em apenas uma das muitas dimensões aqui da Terra. Apenas uma das muitas dimensões aqui da Terra. Mas como? Você ouviu o que eu disse da cebola. Pense em nosso planeta como se fosse envolvido por inúmeras camadas. Uma cebola, envolvida por inúmeras camadas. E você um dia vai saber que sua tarefa, em suas idas e vindas por aqui, nada mais é que saltar de uma camada para outra camada da cebola. Olha que exemplo magnífico, né? Vamos cortar aí uma cebola ao meio e vamos observar as diversas camadas concêntricas, não é? Ele diz aqui que estava tentando suavizar o tijolão, porque aquela época os gravadores eram os chamados tijolões. Pesavam 2 quilos, 2,5 quilos. O gravador era pesado, era aquelas fitas, cassete e tudo mais. E ele continuou falando com o Chico, mas Chico, então vai chegar um tempo certamente que eu terei saltado todas as camadas. Viverei, digamos, na última camada, na casca da cebola. Aí eu teria que saltar para onde? Ele perguntou. As perguntas não cessavam, né? Ele sacudiu outra vez a cabeça, dessa vez satisfeito, sorrindo, e tornou a olhar para cima. Você quer escolher? Infinito? O Chico perguntou para ele, você quer escolher? Uau! Você está me dizendo que cada uma dessas estrelas, cada um desses planetas aí em cima, é uma dessas cebolas? Bem, os que você está conseguindo ver são algumas dessas cebolas. Há infinitas cebolas na casa do Pai. Olha que coisa fantástica. Há infinitas cebolas na casa do Pai. E todas elas possuem inúmeras camadas, pelas quais há um trânsito constante, cada vez mais para fora, cada vez avançando mais rumo a Ele. E
tudo funcionando perfeitamente, dizia o Chico. Sempre para fora, não há aqueles que erram e são obrigados a voltar ao centro da cebola? O Chico disse, não, você nunca recua. O máximo que pode acontecer é ter de voltar a viver na camada que acabou de deixar. Você nunca recua, o espírito não retrograda. Está de acordo com o que os espíritos nos dizem em O Livro dos Espíritos. Ele pode até regredir socialmente, mas não moralmente. Aí ele perguntou, quem é que determina isso, Chico? Chico respondeu, você mesmo. Já sei, são aquelas coisas que li sobre livre-arbítrio, não é? Pela primeira vez ele não respondeu. Apenas me olhou nos olhos, levantou as sobrancelhas e acenou que sim. Olha, Chico, no pouco que eu já li sobre astronomia, existem bilhões de estrelas só na nossa galáxia, a Via Láctea. E existem no cálculo de astrônomos alguns bilhões de galáxias. É muita cebola, é muita camada, não? Ele riu com vontade. Chegou a dar uns tapinhas no beiral do portão. Pois é, agora você já pensou no jardineiro? Quem? Quem administra, meu filho? O jardineiro, o hortelão, o plantador de cebolas. Pela primeira vez eu estava achando bonito. A voz era nítida, o rosto como que irradiava. E esse plantador cobra tão pouco. Ele apenas nos mostra que estamos aqui para servirmos uns aos outros. Se nos dermos as mãos, formaremos uma corrente imensa, e assim ficaria bem mais fácil saltar por entre as camadas da cebola. Olha que diálogo interessante, não é? Ele diz aqui que logo em seguida o ônibus que ele precisava de tomar já havia chegado, não é? E ele precisava partir. E ele termina o livro dizendo o seguinte, que pedindo para Chico Xavier o Prêmio Nobel de Física. aquele jornalista cético que foi entrevistar Chico Xavier, obteve esta oportunidade rara de entrevistar Chico Xavier em sua casa. Depois, num diálogo final, termina por pedir a Chico Xavier o Prêmio Nobel de Física. Ele diz aqui o seguinte, creio que você não levou o Nobel por um erro de indicação. Por um erro de indicação. Quando o Chico foi Nobel da Paz, candidato ao Nobel da Paz, em 1981, ele escreveu uma notinha aqui, creio que você não levou o Nobel por um erro de indicação. Não era o da paz. Deviam tê-lo indicado para o Nobel de Física. Um abraço, Chico, em qualquer camada em que esteja. Em qualquer camada da cebola em que esteja. Interessante que as obras de André Luiz, através da lavra mediúnica de Chico Xavier, vem nos mostrar exatamente isto, não é? Esta cebola, a camada, não é? Essas camadas da cebola, essas múltiplas dimensões, esse hiperespaço, não é? Ou esse multiverso. As obras de André Luiz vêm nos falar a respeito das diferentes esferas, não é? Esferas pertinentes à Terra. A Terra é apenas uma das camadas
da cebola. Aqui é a crosta terrestre. Como nos fala André Luiz, Dr. Inácio Ferreira também estuda este assunto exaustivamente em toda a sua obra, não é? 2 livros do Dr. Inácio Ferreira, Um Mundo Espiritual chamado Terra, né? A Terra é Mundo Espiritual. São 2 livros interessantes. Terra é Mundo Espiritual. Um Mundo Espiritual chamado Terra. São obras do Dr. Inácio Ferreira. Ele nos mostra que nós estamos vivendo aqui em uma das camadas. Os nossos entes queridos desencarnados, os espíritos, vivem numa outra camada da cebola. Por exemplo, o livro Nosso Lar. O livro Nosso Lar de André Luiz, ele nos fala a respeito daqueles que vivem noutra camada da cebola, numa camada acima da cebola. Não é? É o que nós denominamos umbral, porque existem as dimensões e as subdimensões. Não apenas as dimensões, mas também as subdimensões, como aqui na Terra. Não é? Aqui na Terra nós temos, a Terra é uma dimensão, mas temos subdimensões. Como? Nós temos os chamados planetas de primeiro mundo, de segundo mundo, de terceiro mundo, os países, né, de primeiro mundo, os países de segundo mundo, os países de terceiro mundo. O Brasil, por exemplo, ainda é considerado um país de terceiro mundo, não é? Evoluindo para país de segundo mundo, pela economia, etc. E temos os países de primeiro mundo. Então vejamos, aqueles espíritos de nosso lar, da cidade nosso lar, estariam numa camada da cebola. Podemos partir uma cebola ao meio e por ali estudar, né? O centro da cebola, o núcleo da cebola, não é? Onde vivem os espíritos ainda atrasados, mais imperfeitos, no centro da cebola. E à medida que vai subindo, vai chegar até lá na casca da cebola, né? Aí o jornalista perguntou para o Chico, e depois? Depois temos o infinito, temos outros planetas, temos outros orbes, outras cebolas com as suas camadas, não é? O Chico perguntou para ele, você quer escolher? Pelo seu merecimento, pelo seu mérito, pelas suas conquistas, pode ser que nós venhamos a adquirir essa faculdade de escolher, não é? Porque quanto mais evoluímos, quanto mais nos aperfeiçoamos, mais vamos poder utilizar a nossa liberdade, a nossa faculdade de escolha. Então, muito interessante esse diálogo, muito rico, muito explicador, esse diálogo que Chico teve com esse repórter, neste livro aqui, olha. Se você quiser anotar, Chico Xavier e o Plantador de Cebolas. Não é? Vamos dar o telefone aqui novamente, que não é um livro fácil de encontrar em determinadas livrarias. É DDD 31, o telefone é 35 41 0136. 31 3541 0136. Muita paz, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.